Gostaríamos de abrir nossas Bíblias na terceira epístola de João. Se abrir a Bíblia do fim para o começo, seria Apocalipse, Judas e terceira epístola de João. Amém? Bora? Vamos ver toda a epístola. O presbítero ao amado Gaio, e a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, eu, quando for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com as coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Que Deus abençoe a sua palavra, lida para os nossos corações. Na sexta-feira da outra semana nós estivemos na casa do Stutz e lá tive a oportunidade de estar lendo a segunda epístola de João. E aí depois aproveitei e dei uma estudada melhor. E no domingo passado, lá na Vila Carioca, falei sobre a segunda epístola de João. Aí pensei que podia ser oportuno também falarmos sobre a terceira epístola, já que é um livro curtinho, né? Num dia dá para a gente estudar, dá para fazer uma reflexão sobre o que ele diz e também tirar aí as conclusões como igreja de Cristo. Na realidade, essa epístola ela tem, do verso 1 ao verso 2, tem a saudação, que é uma coisa que normalmente nas igrejas, as igrejas quando recebem pessoas como visitantes, se é um pastor, fala, dê pelo menos uma saudação à igreja, né? Então, tem essa obrigação de dar pelo menos uma falinha, né? Cumprimentar a igreja, e é uma forma de saudação.
Aí depois tem o elogio a Gaio. Gaio, depois o nome, quando passou para os romanos, o nome foi usado como Caio. Então nós temos aqui o Caio, né? E depois nós temos a reprovação do Diótrefes, e depois a recomendação de Demétrio, depois a conclusão, que é uma bênção. A conclusão fala que a paz seja, né, no coração das pessoas, e também fala que as outras pessoas saúdam. Então era um grupo mandando saudações para um outro grupo e recebendo as saudações do outro grupo, como se fossem duas igrejas que vivem distante, mas que têm o mesmo Deus, né? Então essa é a distribuição da carta. A primeira palavra que está colocada nesta carta é uma palavra muito conhecida nossa, que é presbítero, o presbítero ao amado Gaio. Presbítero, não sei se os irmãos sabem, não é só um cargo, né? Nesse caso aqui, o apóstolo João não ia dizer o presbítero, o cargo presbítero saúda, ou o cargo presbítero escreve ao amado Gaio, mas ele lembra de que ele é ancião, idoso e homem experimentado, e que a sua maturidade faz dele um líder da comunidade, porque o seu testemunho vem de longa data, e aqui a igreja de Cristo já tinha mais de 50 anos, como nós falamos lá na Casa dos Estudos. Se a carta foi escrita próximo do ano 100, né, depois do ano 90, então já tinha aproximadamente a idade da nossa igreja, né? Então, um pouquinho mais, talvez, o cristianismo. E só que a igreja ainda estava em formação, porque a igreja ela foi se formando com o tempo. Então, mas ela já, desde o começo, ela já tinha pessoas que já eram fiéis a Cristo desde a sua conversão e levavam esta vida de convertidos, estavam firmes na verdade o tempo todo, que é o caso do apóstolo, ou o discípulo João, depois apóstolo e depois escritor da carta. Nesta função também nós temos que, normalmente a maturidade e vocação, né, espiritual são qualidades para dirigir o rebanho. Então João, ele se acha em condição de dirigir o rebanho de Deus, porque ele tinha esta experiência, esta maturidade cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve, fala que o presbítero não seja neófito. Isso significa o quê? Que não seja novato, que seja que vai para um lado e para o outro como vento de doutrina, mas que ele tenha uma estabilização e maturidade espiritual. Nesta função, né, também estão os bispos, também usado na Bíblia, que os bispos eram chamados de episcopos, e eles significam que eles tinham a forma de olhar por cima, ou vigiar, ou ser inspetor ou superintendente, que depois também era usado em consonância com a palavra pastor. Então a palavra bispo também foi usada para representar esta experiência espiritual e também como superintendente das coisas de Deus, e também é o mesmo fato usado para pastor. A estrutura desta hierarquia, né, ela também descende um pouco do Império Romano, porque o Império Romano ele estabelecia os comandantes e no Império Romano é claro que dominava a herança militar, então eles tinham muito bem ordenado esta observância de hierarquia. Porém, no livro, na experiência bíblica, essa hierarquia ela não se exerce desta forma, porque Jesus, em Marcos 10, ele diz um pouquinho diferente. Ele diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que deve, ou que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, contrariando, né, a estrutura que existia no Império Romano, o bispo, né, ele tinha que prestar mais serviço. O pastor tinha que prestar mais serviço. O pastor era aquele que mais se dedicava, e tanto é que durante a história da igreja, os pastores foram tendo tempo integral, porque eles tinham que se dedicar cada vez mais. E a gente, na nossa igreja, a IPI, de uma forma geral, ela tem essa experiência de ter pastor de tempo parcial. Porém, muitas igrejas presbiterianas mesmo elas têm pastores de tempo integral, principalmente no interior, e muitos nas capitais também as igrejas mantêm os pastores de tempo integral. Porque o pastor tem que ter dedicação maior, né, para que ele seja o exemplo de dedicação. Então, quando nós nos envolvemos no trabalho, hoje eu falei com um pastor, ele falou: e aí, pastor, e os trabalhos aí, estão tocando? Eu falei: estamos com todos os trabalhos, tocando todos, não podemos desistir de nenhum. Pelo contrário, se puder agregar mais trabalho, temos que agregar. Aí ele falou: realmente só a graça de Deus nos fortalece para conseguirmos trabalhar cada vez mais e estar mais felizes quando trabalhamos mais. Nós, como cristãos, quando trabalhamos mais, nós temos que ficar mais felizes. Porque muitas vezes a gente também pensa, né, que é difícil, que muitas dificuldades nós temos de exercer funções, de trabalhar para o reino de Deus, mas quando a gente pode trabalhar mais para o reino de Deus, nós precisamos nos alegrar e agradecer a Deus a oportunidade de serviço. Porque não para querer ser o maior, mas porque Deus nos tem para mudarmos a visão social da realidade, mudar a visão do nosso mundo, mudar a visão de que as pessoas, elas não são para ser principalmente comandantes, mas para que elas sejam realmente serviçais. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, não é verdade? Então nós temos entendido que o trabalho na missão é um trabalho muito importante. Entre os personagens, né, nós temos Gaio. Ele é uma pessoa que tem uma coisa que eu acho que a igreja do Sacomã tem, de uma forma geral, e que muitos, de uma forma especial, mantêm uma tradição de ser amável, de tratar bem os outros, ter hospitalidade, de dar aos outros a dedicação. E Gaio é o exemplo nessa epístola, e ele foi nessa epístola destacado como sendo a principal pessoa que João gostava mesmo. E quando ele escreve a carta, ele diz ao amado Gaio. Quando de vez em quando minha irmã me chama de amado, eu fico, né, leva aquele tranco assim, mas porque eu quase não convivo com ela, mas ela tem um amor muito grande por mim, e eu fico assim, eu sinto assim que ela tem um amor mesmo de irmã mais velha. Parece que ela não me carregou no colo, porque a gente tem diferença só de 2 anos, mas ela tem um cuidado especial por mim. E aqui, quando o apóstolo chama Gaio de amado, é um tratamento, né, que não é um tratamento apenas formal, mas é um tratamento de alguém que é amigo, alguém que tem o mesmo coração, alguém que tem a mesma dedicação, alguém que tem o mesmo ministério, alguém que tem a mesma dor nos momentos tristes e alguém que tem a mesma alegria nos momentos alegres. Então é desta comunhão entre as pessoas,
deste ato de bondade que estava em Gaio e, ao mesmo tempo, a generosidade que ele tinha e a amabilidade que ele tinha. Então, ele era destacado por esta bondade do seu coração. Outra situação em que Gaio é destacado é que ele não estava bem de saúde. Então, aí João escreve dizendo que ele tivesse saúde como a sua alma, né? Porque ele estava doente, mas a alma estava sadia. Então, aqui até demonstra uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu estou mal de saúde, eu estou mal em tudo, né? E aqui já mostra assim, às vezes a pessoa não está bem de saúde, porém espiritualmente ela consegue equilibrar a sua vida e estar servindo a Deus com alegria. E sendo servo de Cristo e trabalhando para o reino de Deus. Então o apóstolo orava pela restauração, como está no verso 2. Prestemos atenção. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então ele vê, né, que a pessoa mesmo não estando bem no corpo, pode estar bem espiritualmente. Que é uma coisa que muitas vezes a gente tem algumas situações na doutrina de muitas igrejas, que se a pessoa está doente é o diabo, né? Então eu não acredito que o Gaio estava endemoniado, não. Pelo contrário, ele estava bem de alma, né? E então nós precisamos entender um pouco mais da vida cristã e nos momentos de dor a gente possa também reconhecer a presença de Deus com a gente, fortalecendo o nosso coração. Então ele podia estar materialmente, né, pobre ou miseravelmente doente, porém ele estava rico espiritualmente. E essa espiritualidade tinha uma capacidade ainda, mesmo doente, Gaio cuidava do rebanho de Deus. Estava pronto a ser líder das pessoas, estava pronto a trabalhar com as pessoas, a animar as pessoas, a exortar as pessoas para que elas seguissem dentro do caminho do Evangelho. Então, muitas vezes a gente sabe que, não sei se os irmãos têm acompanhado, tem um grupo de psicólogos cristãos. E esse grupo de psicólogos cristãos, eles surgiram ou se organizaram exatamente porque eles achavam que os pastores tinham muitos problemas. Que os pastores, muitas vezes, pelo contexto da situação das pessoas, do envolvimento com os problemas das pessoas, ele acabava também sofrendo muito. E esse sofrimento do pastor, então surgiu um grupo de psicólogos cristãos para dar uma atenção aos pastores. Quando nós estivemos no Congresso de Pastores da Igreja no mês de setembro, nós tivemos lá várias palestras e algumas palestras eram muito interessantes, porque muitas vezes a carga, né, da família, das responsabilidades do pastor com todas as outras atividades acabavam criando muita dificuldade. E alguns pastores chegaram a ter desistido do ministério por causa de problemas, né, ou de dificuldade de trabalhar todas as coisas juntas. Hoje tem uma doença que é bonita, né, o nome, burnout, né, né, que é uma doença que são acometidas as pessoas que trabalham atendendo problemas dos outros, e como ela vive muitos problemas dos outros, ela acaba introjetando um problema para ela que ela fica, na relação dela com os outros, ela fica insensível dentro dela mesma. Ela fica quase que sem ânimo, sem estímulo para continuar lutando pelas coisas que ela faz. Então, nós não podemos, como cristãos, né, chegarmos a estar sofrendo de uma apatia geral, né? Então, nós precisamos, né, estar sendo ombro, braço forte uns dos outros, para que nós também cheguemos a esse mesmo testemunho que Gaio tem aqui nesta epístola. Também Gaio, ele é responsável por um testemunho de um exemplo. E o exemplo dele, né,
é visto na comunidade e o exemplo dele estimula a outra comunidade para que ela também prossiga na verdade, porque ele é uma pessoa que não arreda da verdade. Quando meu pai faleceu, eu queria ter escrito um artigo para o Estandarte, mas eu, para escrever, os irmãos já sabem, né? Difícil sair uma coisa da pena para eu escrever, né? Eu não consigo escrever assim, dificilmente quando eu vou escrever, antigamente até que saía alguns textos, depois, hoje dificilmente sai, mas dificilmente eu também insisto em escrever. Mas uma coisa que eu queria ter dito do meu pai é que quando meu pai faleceu, ele era uma pessoa que era esse exemplo de firmeza para mim. E que em toda a vida, a firmeza que eu via do meu pai, e nunca desestimulado, nunca assim, falando, não, hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Até lá no interior a gente tinha umas manias assim, quando chovia, a gente falava, e hoje os crentes de açúcar vão derreter, então eles não vão, né? Porque era dia de chuva, né? Que a água dissolvia os crentes de açúcar. Mas meu pai, ele muitas vezes chegou na igreja molhado, enfim, ou com poucas coisas para cobrir, mas ele é um testemunho desta firmeza, não arredar o pé de jeito nenhum. E Gaio aqui, para os irmãos, também foi esse tipo de testemunho. Agora, Gaio, então, ele passou a ser o quê? Um cooperador da verdade. E como cooperador da verdade, ele abençoava as pessoas, porque ele ajudava as pessoas a fazer a obra de Deus. E Gaio abriu o seu coração, o seu bolso, para acolher os pregadores de Deus lá. Então ele se dedicou mesmo ao trabalho, sendo testemunha viva daquilo que Deus podia fazer no coração das pessoas. Muitas vezes a gente se sente cansado de ajudar e depois entender que a pessoa foi embora. Mas eu acho que a igreja de Cristo, ela continua. E ela fazendo o trabalho dela, é isso que ela tem que saber. Fazendo o nosso trabalho, nós estamos fazendo para Deus. Os resultados, os frutos, se eles vão nascer em outro quintal, em outro lugar, em outra roça, né? Se a semente vai germinar em outro lugar, como igreja de Cristo, nós precisamos fazer o nosso trabalho nessa mesma dedicação que tinha aqui Gaio. Depois nós temos a Diótrefes. Eu misturo com outro do que Paulo falava. Mas Diótrefes, ele era uma pessoa assim que era... Algumas pesquisas que eu fiz diziam assim, que ele era queria ser o manda-chuva. No texto diz que ele queria ter a primazia entre os irmãos. E fala até que ele era ditador, que não concordando com ele, expulsava da igreja, né? A gente sabe que tem muitos líderes da igreja que expulsam mesmo, né? Quem não concorda com ele já expulsa para não ter oposição. Mas aqui nesse livro, né, da carta de João, Diótrefes, ele tinha esse problema aí, né? A gente pode dizer que era um problema para a igreja. E a igreja, então João condenou um pouco, ou condenou bastante, essa questão de Diótrefes. Como a igreja aqui prestava muita atenção em João, então ele não gostava, ele falava mal de João. Ele arrumava palavras, como diz o texto, palavras maliciosas sobre João e sobre aqueles que estavam seguindo João na igreja para desestimular a seguir a Deus. Então ele mentia contra os outros. Outro dia parece que foram os jovens que falaram das 3 peneiras, né? Foram jovens? Alguém falou sobre as 3 peneiras. Então, quando você vai falar mal de alguém, diz que você teria que passar por 3 peneiras. Já viram essa historinha? Então eu vou contar. Hoje eu não estou bom para contar a história, mas era o seguinte.
Diz que um rapaz chegou diante de um sábio e que precisava falar mal de uma pessoa. Mas aí ele foi procurar o sábio para dizer qual a melhor forma de falar, né? Talvez ele não soubesse cutucar bem, né, a vida dos outros assim. Muitas vezes nas novelas a gente aprende como cutucar certo, né? Mas então aí ele foi perguntar para o sábio. Aí o sábio falou para ele: irmão, mas para você falar de alguém, primeiro eu acho que você tem que fazer o teste das 3 peneiras. Aí ele falou: como? Vou fazer o teste das peneiras. A primeira peneira é a verdade. Aquilo que você vai falar da outra pessoa é verdade? Se for verdade, então você vai para a segunda peneira. A segunda peneira: faz parte da tua bondade você falar mal dele? Faz parte da tua bondade você falar mal dele? Então, se fizer parte da tua bondade, você vai para a terceira peneira. E a terceira: existe necessidade de que você fale dele mesmo? Então, talvez seja uma coisa interessante para a gente pensar, né? Uma coisa bastante simples, mas uma coisa interessante para a gente pensar quando a gente vai atacar alguém, né? Que a gente pensasse e passasse aí pelas 3 peneiras. É verdade que você vai falar ou é mais ou menos? Você só ouviu dizer, você não tem certeza. Alguém te disse, então você carrega mais um ponto, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então aí aumentaria um ponto e passaria para frente. Então o teste da primeira peneira, né? Da primeira peneira já seguraria, porque você não teria essa flexibilidade de aumentar a mentira, né? Então você tinha que cortar. E a questão da bondade, como que você vai expressar nesta fala contra o outro a bondade que está no teu coração, né? E depois, tem realmente necessidade para falar dele? Então, é uma coisa que Diótrefes, quando ele falava de João, ele não fazia o teste das peneiras e ele falava mal do discípulo de Cristo, do apóstolo, para que os líderes ou para que as pessoas da igreja não ficassem aguardando a sua vinda, aguardando a sua visita, ou não fizesse aquilo que ele tinha escrito nos evangelhos, né? Que João é o mesmo que escreveu o evangelho, escreveu as 3 epístolas. Então, Diótrefes, ele tirava os membros que discordassem dele. Eu acho que tem até uma frase, né, de que toda unanimidade é burra, né? Mas eu acho que é um exagero, né? Você pegar e tirar alguém da igreja porque não concorda com determinadas coisas, né? Deus tem usado pessoas que têm visões diferentes e nessa visão diferente aumentar a visão do reino de Deus para que o poder de Deus esteja na própria igreja de uma forma mais ampla, de uma forma mais elástica. E Demétrio, ele foi uma pessoa um pouco diferente, né? Ele se assemelha mais a Gaio. Então ele era um homem digno de ser imitado, diz lá o texto, né? E quando a pessoa é um exemplo, né? Então ela é uma pessoa ideal, é uma pessoa modelo, é uma pessoa que pode ser imitada. E Demétrio era esse cristão que podia ser imitado. Será que nós poderíamos contar entre nós os cristãos que podem ser imitados? Já pensamos? Ou será que nós mesmos poderíamos ser chamados de exemplo de cristão? Então, nós precisamos pensar, né, em como ser um pouco Demétrios, né, para aí estar sendo um bom testemunho na igreja e um exemplo de cristão. Consideremos-nos, diz assim em Hebreus, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o ambiente da igreja, ele deve ser um ambiente de estímulo ao amor e às boas obras. Então, todos nós devemos estimular uns aos outros para que o trabalho de Cristo, o reino de Deus, as boas obras apareçam no reino de Deus, na igreja de Cristo.
Então esperamos que Deus possa estar orientando a nossa igreja para sermos desta forma. Demétrio também ele tinha um bom testemunho fora da comunidade da igreja. Ele era observado também pelas as pessoas de fora como uma pessoa que era honesta e como uma pessoa que estava sempre procurando a verdade. Então nós temos nesta carta 3 grandes exemplos, né? Um exemplo daquilo que não pode ser e 2 exemplos daquilo que é o Evangelho de Cristo. Então, João escreve e mostra na experiência do cristianismo do início, uma experiência que pode ser nossa todos os dias como Igreja de Cristo. Deus nos abençoando para que possamos ser seguirmos aí Gaio, Demétrio, para que não queiramos ser em primazia, mas que possamos querer que o reino de Deus seja cada dia mais vivido em nossa comunidade, cada dia melhor na nossa condução das coisas. Deus, certamente, quando escolheu a igreja do Sacomã, ele faz tempo que ele escolheu. Não sei se vocês sabem. Nós cremos que ele escolheu desde quando? Muito bem, quase todo mundo acertou. Muito bem, não foi. Faz mais tempo. Desde a fundação do mundo. Nós cremos que Deus tem a presciência e a onisciência. Então ele nos escolheu para estarmos servindo a Deus e nós precisamos ajustar as nossas pequenas coisas para que o reino de Deus seja próspero entre nós e para que nós todos tenhamos a saúde de Gaio, saúde espiritual, mesmo nos momentos de dificuldades, que nós possamos ter a saúde espiritual, né, Dona Ivone? Que Deus então possa nos abençoar e possa dirigir os nossos passos, a nossa igreja, e todos nós possamos estar juntos caminhando dentro do reino de Cristo.